Oi, hoje eu tô aqui para fazer um pedido muito especial para você. A minha filha Luana, hoje está com 30 anos, ela é simplesmente enlouquecida pelo Backstreet Boys. Isso não é uma história boba, não parece mentira, porque tudo que a gente vai contar aqui é simplesmente verdade. Pode parecer um livro, uma história inventada. Uma novela. Uma novela. Ela, desde aos 19 anos atrás, quando ainda era adolescente, ela conheceu o Backstreet Boys, por intermédio de uma amiga na escola onde ela estudava. E isso ela cresceu ao longo dos anos, nutrindo essa vontade de ir a um show deles. Só que, infelizmente, muitas coisas aconteceram. Ela já teve uma oportunidade de ir quando ela ainda era bem novinha. É aniversário de 15 anos dela, na verdade. Ela ganhou de presente da minha irmã um ingresso para estar indo nesse show. E ela simplesmente começou com um sangramento intenso e ela foi internada às pressas, sem um quadro definido do que tinha acontecido na verdade. Ocorreu uma hemorragia e depois a gente veio a saber que provavelmente tinha sido ovários cistos que tinham estourado dentro dela. A gente não sabia, mas isso era só o primeiro de uma série de tantas situações que a gente já viveu com ela. Eu lembro ela internada e tinha a televisão lá no quarto e ela ficava assistindo porque tinham barracas, o pessoal que ia assistir, ela chorando porque ela estava com ingresso e ela não podia ir, que ela estava internada. Eu lembro nitidamente disso. Mas ela superou, né? Foi, acho que, uma das primeiras superações ainda. E continuou na expectativa de um dia vir a conhecê-los. Aí ela entrou. Foi quando ela decidiu que ela queria ela aprendeu o inglês. Ela, na verdade, ela é autodidata. Ela aprendeu inglês sozinha. A gente não tinha condição, vocês não tinham condição de pagar. Ela foi atrás. Ela começou a trabalhar numa escola de inglês como recepcionista. E, para nossa surpresa, quem trabalhava lá ganharia o curso. Ela fez um teste. E nesse teste aí, para nossa surpresa, ela entrou no último estágio de inglês. Finalzinho já. E ela fez esse estágio, mas com poucos meses que ela trabalhava nessa escola, ela já foi convidada a dar uma aula. E nessa aula aí ela se transformou em professora e a profissão dela na verdade, hoje, o que aconteceu lá foi o seguinte: ela estava fazendo ainda o curso e aí teve um dia que a professora não pôde ir. Parece que estava sem voz, não tinha como dar aula. E ela deu. E aí, de último instante, assim, falaram: não, Luana, você vai lá, então você vai dar. Foi um susto para ela, mas foi onde tudo começou. Ela já estava quase formada e foi onde começou. Desde ela então, devia de ter uns 17 anos, acho. Ela era menor ainda, 16, 17 anos, menor de idade. E aí o tempo foi passando e nenhuma oportunidade de Backstreet Boys vir ao Brasil, dela ir até lá, né? Um sonho que ela nutre, até de ir aos Estados Unidos, que ainda não conseguimos concretizar. Lembrando que ela acabou seguindo essa profissão. Até hoje ela é professora de inglês. Essa era a primeira de
Mas aí, não, o que aconteceu é... A gente tem que voltar pro Backstreet Boys, né? A saúde dela toda debilitada, né? Várias crises e tal. Mas mesmo assim, ela não desistiu dos amores da vida dela. E aí ela teve o segundo show deles aqui no Brasil, ela foi. Mas, assim, ficou lá encantado, foi em São Paulo, maravilhada como sempre. Mas não conseguiu chegar perto, que é o grande sonho da vida dela. Ela ficou bem atrás, né? Até pela questão financeira, não consegui, porque quanto mais perto, mais caro acaba sendo o show. E aí, ela sempre trabalhando com o inglês, ela juntou um dinheirinho e conseguiu ir num show deles em Brasília. Que nós temos uma prima nossa que mora lá e ela acabou indo, mas infelizmente também não conseguiu chegar perto deles. E nesse meio tempo ela conheceu o marido dela e a questão das convulsões, ela teve assim uma perda de memória. Eu estou reduzindo essa questão da convulsão, mas eu quero deixar bem claro assim que foi um período longo e tem sido uma grande luta, porque a Luana ela tem uma perda de memória. A única coisa que ela nunca esqueceu foi o bendito do inglês, aprendido à base de Backstreet Boys. As músicas. Na verdade, a Luana sempre foi atrás das músicas e das traduções. E aí ela conseguia aprender o inglês por conta disso. Aí ela veio, nós mudamos para Bragança, inclusive por conta do quadro dela, porque a médica que nos foi indicada para o tratamento dela é daqui de Bragança, o que, graças a Deus, conseguiu estabilizar há algum tempo. E há cerca de 3 anos ela se casou e... Graças a Deus, meu cunhado não tem ciúmes dos Backstreet Boys. É verdade. Muito pelo contrário, ele apoia muito isso. Ele fala que os Backstreet Boys são os únicos que ele não tem ciúmes. Ele confia piamente. Ele sabe que os Backstreet Boys chegaram antes, né? Então são os dois amores da vida da Luana, Backstreet Boys Aí o que aconteceu que ela se casou e... aliás, antes dela se casar, ela foi acometida de um problema de saúde, ela tinha cálculos renais por conta da medicação que ela toma anticonvulsiva, e esses cálculos se transformaram num cálculo muito grande que tomou conta de um rim dela, e ela acabou ficando entre a vida e a morte. Graças a Deus ela sobreviveu, foram dias terríveis, ela passou 42 dias, isso tudo comprovado, no hospital da USF aqui, e ela acabou perdendo um rim. E quando estava fazendo, aí ela saindo do hospital, o marido dela, né, o atual, não o único marido dela, né? É que na época ele era namorado. Ele era namorado. Eles se casaram. E quando completava 1 ano que ela tinha perdido o rim, cerca de 1 ano que ela tinha perdido o rim, ela estava grávida e ela perdeu o bebezinho dela também. Então, assim, eu como mãe, se necessário fosse tirar a pele do meu corpo e valesse a pena para ela conseguir, esse seria o meu presente para ela. Eu queria muito que vocês nos ajudassem para que ela pudesse ter esse encontro, que eu sei que seria um divisor de águas na vida dela. Não quero aqui deixar que a Luana é uma menina triste, nem que nós somos tristes. De jeito nenhum, a Luana é uma menina cheia de vida. Na verdade, ela é um grande exemplo, assim, sabe? Exatamente. Acho que não só para nossa família, mas para todos que a conhecem, sabe? É um exemplo de superação, de força e de garra. Tem aquele ditado, né, comum, que fala que brasileiro não desiste nunca. Então, se for assim, a Luana realmente é uma brasileira de alma. Mas tem os Estados Unidos no coração.
E eu isso acho que graças se existe aos cegonha, Dextrostimol. ela com certeza deixou a Luana cair em lugar errado. Ela tem a alma americana. Sim. O corpo brasileiro. E a garra. Verdade, o brasileiro não desiste. Tá? Eu queria muito que vocês me ajudassem a concretizar esse sonho dela. Ajuda a gente, por favor. Ajuda a gente. Beijos.